Queria apresentar para vocês aqui a minha esposa. Fica de pé, meu amor. Gesier. Salve de palmas para ela. É todo dia que você vê uma mulher bonita assim, né? Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, por várias razões. Primeira delas porque eu acordei cedo, pude ver o sol, pude parar no frango assado, comer um pão de semolina com manteiga e um ovo em cima. E relembrar bons tempos que eu vinha para Campinas e dava aula para os meninos aí no seminário também. E tempo gostoso aqui. Além disso, eu estou muito feliz por poder compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem mostrado na nossa caminhada a respeito de universidade, sobre fé cristã, sobre vida espiritual. Também estou muito feliz de encontrar alguns amigos aqui, o Pedro, poder encontrar os meninos aqui, pessoal que a gente vai encontrando durante a caminhada, vai fazendo amizades. E hoje eu gostaria de compartilhar então com vocês algo sobre a vida devocional e o ambiente universitário. Tá? Antes disso, eu queria tentar afirmar aqui para vocês algo que tem sido, pelo menos na minha perspectiva, uma realidade. Há 3 anos atrás eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos e fui lá com uma missão. Iniciar um trabalho com jovens numa igreja que não tinha trabalho com jovens. E fiquei 1 mês lá, e graças a Deus, Deus abençoou, e aquela igreja que tinha 5 jovens, tinha lá uns 20 jovens, e jovens assim que continuaram a tarefa. Lá no estado de Connecticut, na cidade de Danbury, fizeram ali um grupo pequeno, e hoje eles estão lá firmes. E quando eu estava lá, eu li um artigo de um instituto de pesquisa americano, muito conhecido, chama Lifeway Research. E eles fizeram uma pesquisa com jovens entre 17 a 25 anos, tentando responder a seguinte pergunta: o que acontece com jovens de 17 a 25 anos quando eles entram na universidade sendo cristãos? E a pesquisa relatou 4 coisas. Primeiro, que 10% dos jovens cristãos que frequentam igrejas entre 17 a 25 anos, eles abandonam a fé quando entram para a universidade. Abandonar a fé significa o quê? Significa não mais professar que você crê em Cristo como seu Salvador, não mais professar que a Escritura Sagrada, Antigo e Novo Testamento, é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e não acreditar mais que o cristianismo tenha qualquer relevância para a sociedade. 10%, essa parcela aí, não tem mais fé no Senhor Jesus. 20% desses jovens cristãos que vão para a universidade, eles abandonam a igreja. Mas eles continuam tendo a sua fé em Cristo. Eles só não veem mais relevância na igreja. Eles veem relevância em Cristo, mas não no corpo de Cristo. Então nós já temos 30%. 40%, de acordo com a pesquisa, dos jovens continuam na igreja. Eles continuam participando de uma comunidade local, porém com a mentalidade secularizada. Eles têm uma visão secularizada sobre o casamento, secularizada sobre o sexo, secularizada sobre a Bíblia, secularizada sobre a ética, secularizada sobre as ideologias políticas, secularizadas sobre a realidade. Podemos falar sobre isso um pouco mais para frente. E 30% que faltou agora, porque nós temos 70%. Desses 70, 10 abandonaram a fé, 20 abandonaram a igreja, 40 continuaram a igreja, mas abandonaram a racionalidade. Abandonaram a teologia cristã, o cristianismo. E 30% desses jovens entram na universidade, saem dela mais sólidos e preparados para viver uma vida cristã intensa e relevante do que quando entraram. Então, desses 100%, 30% saem positivamente crentes, firmes, sólidos e preparados para responder às perguntas e inquietações do mundo. E aí quando eu penso nessa estatística, foi feita nos Estados Unidos, eu olho paralelamente para a realidade brasileira. Será que acontece a mesma coisa no Brasil? Talvez não com os mesmos dados, mas eu queria dizer para você, um jovem cristão, quando entra na universidade, é predominantemente negativamente influenciado. Eu queria dar, por exemplo, aqui 2 exemplos. Eu queria, por exemplo, dar 2 exemplos. Vou citar um rapaz da nossa igreja, que não é mais da igreja.
Ele era um menino legal, gente boa, e foi fazer filosofia na USP. Até aí, ótimo. Ontem vocês tiveram uma palestra com um amigo meu, que dá aula no mesmo seminário que eu dou aula, o Jonas Madureira, que é filósofo pela USP. Mas geralmente quando o cara vai fazer filosofia na USP, ele não volta igual. E esse meu amigo foi para lá, e ele era da nossa igreja, frequente nos estudos bíblicos dos jovens e tudo mais. E eu percebi que ele começou a ficar ausente dos nossos trabalhos, dos nossos encontros. Ficou ausente do louvor, porque ele era cantor. Começou a ficar ausente das nossas rodas de amizades. E pouco a pouco, a mentalidade dele foi ficando mais tendenciosa ao marxismo. Por uma razão talvez muito simples, né? Todos os professores dele são marxistas. E assim, a primeira instância eu conseguia ainda ter diálogo com ele. Eu conseguia falar sobre fé cristã, sobre cristianismo, conseguia indicar bons autores para ele, até o ponto que os anos foram passando, ele estava chegando no final do curso e a mente dele estava completamente secularizada. Ele já não acreditava mais na relevância da Bíblia, mais na relevância do cristianismo, nem na relevância da igreja. A ponto dele dizer que ir para a rua fazer poesia era mais relevante do que pertencer a uma igreja local. Então, esse é um exemplo de um jovem que estava na nossa comunidade, ouvindo as nossas pregações, participando do encontro de jovens, que depois de um encontro com a universidade não perdeu a sua fé. Ele continua crente, mas a mentalidade dele já não é mais cristã. Ele tem uma mentalidade cristã sobre as drogas, por exemplo, completamente diferente daquilo que é senso comum. Ele é a favor não apenas da legalização das drogas, mas do consumo das drogas ilegais. Ele é a favor do sexo indistintivamente. Ele é a favor da Bíblia Sagrada como um livro humano que tenha erros. Ele é a favor de um movimento marxista como a melhor opção para você entender a realidade da sociedade. Bom, isso foi um processo. E eu lembro, já que o meu tema é espiritualidade, é devocional, que quando eu estava no 3º ano do curso dele, ele me procurou. E ele me mandou uma mensagem. Eu tenho o print dessa mensagem até hoje. A mensagem era a seguinte: Jean, meu pastor, estou precisando de você. Eu falei, que bom. E o que você precisa? Eu preciso ser pastoreado, eu preciso que você ore por mim, porque desde que eu entrei na universidade, eu não oro mais. E eu não tenho mais tempo devocional. E falei, quando que isso começou a acontecer? Isso começou a acontecer quando eu percebi que não fazia mais sentido falar com alguém que eu não consigo ver, não fazia mais sentido passar meu tempo orando, lendo a Bíblia, porque eu tenho tanto dever, eu tenho tantas tarefas, eu tenho tanto artigo para ler, eu tenho tanta pesquisa para fazer, eu tenho tanto iniciação científica, enfim, eu tenho uma agenda universitária tão grande que meu tempo é escasso. E eu fico pensando, poxa, gastar uma hora da minha vida, do meu dia, para orar e ler a Bíblia, qual a relevância disso? Aí ele chegou a dizer, qual a relevância de orar se eu sempre estou falando sozinho? E coisas do tipo. E ele foi muito honesto, e eu acolhi a honestidade dele, orei por ele, caminhamos juntos por certo tempo. Mas mesmo assim, isso não mudou o fato dele estar com uma mente muito secularizada. Um outro amigo, que caminhava perto de mim, foi para a universidade, na cidade onde minha esposa fazia faculdade, e era um menino que inclusive era presidente da UPA. Quando ele, para quem sabe, UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, da igreja dele, e ele participava como presidente, foi para a universidade, foi fazer psicologia, e hoje nem mais crente é, e se declara como homossexual praticante. São dois exemplos negativos da experiência da universidade. O primeiro foi para a universidade, voltou, e talvez ele seria catalogado naqueles 40%, que continuam na igreja, mas com a mentalidade secularizada. O outro se enquadraria nos 10%, que abandonou a fé cristã e não vê mais relevância no cristianismo. A pergunta é, queridos, o que faz alguém olhar para a espiritualidade, para a vida cristã e não mais ver relevância nela? E qual a importância da universidade nesse processo? Eu queria sugerir 3 respostas.
A primeira delas é a imaturidade cristã com a qual muitos jovens entram na universidade. Eles são alienados, essa é a palavra. Eles nunca saíram de casa, eles nunca conversaram com pessoas que não eram cristãs, eles nunca tiveram uma profundidade sobre a sua fé, nunca perguntaram por que é certo, por que é errado. Eles sempre foram religiosos que viveram numa bolha e quando entraram na universidade, a universidade furou a bolha deles e eles ficaram sem respostas. E então se entregaram aí para os bares, para as festas, para tudo que a universidade propõe como entretenimento e tudo mais, as ideologias anticristãs, enfim. Primeira coisa é a alienação. Jovens alienados dentro da nossa realidade de igreja. Segundo, o desconhecimento profundo das verdades essenciais do Evangelho. Não sabe o que é teologia da criação, não sabe o que é ética cristã, não sabe o que é conceito de criação, que é da redenção, não sabe o que é conceito de cosmovisão cristã, para nós que estamos num contexto de igrejas reformadas, não sabe o que é igreja reformada, não sabe o que é básico da soteriologia, da visão de fé, de salvação calvinista, não sabe quais são os pilares da nossa teologia, do nosso cristianismo. Então ele chega num ambiente relativista, pluralista, completamente hedonista, completamente agnóstico, que é a universidade, que Deus é uma coisa que você não pode mencionar no seu trabalho acadêmico, e ele não sabe conciliar mais a fé dele e a ciência, a fé e a academia, a fé e a realidade, porque não tem princípios sólidos do cristianismo. E terceira resposta que eu encontrei, é porque ele tem um choque muito grande com ideologias anticristãs. Um choque muito intenso. Nós temos, por exemplo, nas universidades, professores declaradamente anticristãos. Talvez não sejam anticristãos na fala propriamente dita, dizendo, eu sou o anticristão. Mas ele propaga ideologias anticristãs com uma naturalidade tão grande que você, por não ter condições intelectuais, espirituais, para saber lidar com elas, você acaba cedendo. E são 3 razões que eu coloquei. E talvez se eu colocasse uma quarta, a falta de preparo das igrejas para com esses jovens. Uma estatística que eu li há 4 anos atrás dizia que dos 100% das igrejas protestantes do Brasil, 50% tem jovens. Então, o que você faz? Você pega 100% das igrejas, você racha ao meio. Essas têm jovens, essas não têm. Das 50% das igrejas que têm jovens, a pesquisa diz que 70% tem no máximo 10 jovens. E você vai afunilando, você descobre que as igrejas que têm jovens, que têm 10 jovens ou mais, são igrejas que têm ministérios com jovens baseados no entretenimento, no oba-oba, na festa, na noite gospel. E aí, igrejas que preparam os seus jovens para a balada gospel, para a noite gospel, eles vão para a universidade, só que lá não vai ter noite gospel. Lá vai ter pergunta séria, honesta, que ele vai ter que responder, mas ele não tem condição de responder, porque os seus pastores não o treinaram para isso. E aí ele perde a sua vida devocional completamente. Ele deixa de ver relevância na sua vida espiritual, porque ele nunca refletiu seriamente sobre isso. E eu queria então tratar um texto bíblico com vocês, que, na minha opinião, é um bom referencial para você trabalhar por que vida devocional é importante, é essencial em meio ao ambiente universitário. É Lucas capítulo 4. Queria que vocês abrissem aí ou ligassem a Bíblia, por favor. Lucas capítulo 4 é o texto da tentação de Jesus. E eu vou tentar aplicar as tentações que o diabo tentou usar para com Jesus para o jovem universitário. Vamos ver se eu consigo. Lucas 4.
A minha versão diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Tá, vamos conectar agora universitário, jovem, cristão, sua vida devocional com Lucas capítulo 4, que é a tentação. A tentação do jovem universitário é a mesma tentação que Jesus sofreu aqui em Lucas capítulo 4. Qual é a tentação? Muito bem, antes de ir para o deserto, aqui vamos entrar profundamente no texto bíblico. Antes de ir para o deserto e ser tentado pelo diabo, onde Jesus estava? Onde ele estava? Pode responder. No Jordão. Certo? E o que ele estava fazendo lá no Jordão? Tomando banho de sol? Ele estava sendo batizado, certo? E quando ele estava sendo batizado, tinham 3 personagens ali, protagonizando a cena: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando ele foi batizado por João Batista, os céus se abriram e uma voz do céu soou. E o que dizia naquela voz? Este é meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Aí Lucas então coloca uma genealogia, aquela parte da Bíblia que você pula. Mas não devia pular. Qual é a última frase do capítulo 3 de Lucas? Qual é? Filho de Deus. O que Lucas faz? Ele faz o inverso de Mateus. Mateus começa: Jesus, esse é o livro da genealogia de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Então, vai colocando desde Abraão até lá embaixo, chegando em José. Lucas faz o inverso. Ele começa de José e vai até Adão. Vírgula, filho de Adão, vírgula, filho de Deus. 2 vezes o Evangelho de Lucas nos apresenta quem é Jesus. Quem é ele? O Filho de Deus. Então Jesus vai para o deserto, fica 40 dias lá. Qual é a primeira coisa que o diabo diz para ele? Se você é filho de Deus. Qual é a tentação do jovem universitário? Qual a tentação que Jesus sofreu aqui? É a tentação da anulação da sua identidade. Da sua identidade em Cristo. Eu sou um filho de Deus, em quem Deus tem prazer. O diabo chega para Jesus e diz: você é filho de Deus? Você é realmente isso que ele disse? O coração da tentação não é fazer você cair num pecado específico, num pecado sexual, num pecado moral. A essência da tentação é fazer na sua cabeça uma fragmentação da sua identidade em Cristo Jesus. Ele quer roubar de você a sua filiação. Ele quer te dar uma outra identidade. Ele quer que você seja outra coisa, que é o que ele vai oferecer nas 3 tentações. E para isso ele tem que escavar a sua identidade em Cristo. Você é filho de Deus mesmo? Então a primeira coisa, o jovem universitário, ele vai para a universidade e ele começa a ouvir coisas dos professores, dos corredores, dos alunos, do bar, do boteco, das festas, da sua própria consciência, e ele vai se questionar: eu sou um filho de Deus? Eu sou de fato alguém que participa do movimento que Cristo começou no mundo? Vou dar um exemplo. Quando eu estava no seminário, no primeiro ano de teologia, eu comecei a ler umas coisas meio assim, complicadas,
que os alunos conhecem como teologia liberal, e mergulhei nesse negócio. Teologia alemã, teologia da libertação, teologia, enfim, da Alemanha. Rudolf Bultmann, Karl Barth, Emil Brunner, entre outros, bons, ruins, mais ou menos. E aí, teve um dia que eu voltei para minha casa, morava com 3 rapazes, e tentando dormir com a cabeça no travesseiro, veio uma pergunta na minha cabeça. Tem alguém aí em cima? Será que Deus existe mesmo? Será que não fizeram uma lavagem cerebral na minha cabeça para eu vir estudar num seminário para ser pastor de uma igreja? Será que é tudo verdade ou será que não passa de um conto de fadas? E aí eu carreguei aquela pergunta, eu participava das aulas, mas o meu coração não tinha mais certeza da existência de Deus. A existência de Deus. E a confiabilidade da Bíblia. Será que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo ou está cheia de erros, como esses caras têm falado? Será que Jesus ressuscitou mesmo? Começou minha mente a virar um celeiro de dúvidas. E isso perdurou por 2 meses. Até que, numa das aulas de hebraico, muito importantes, eu tinha que fazer uma análise do Salmo 23. E então eu falei, vou fazer a análise desse negócio. E aí então, abri meu Logos, que é um software de estudo bíblico, peguei todos os verbos, peguei os substantivos, descobri quais eram todas as variantes e fiz todo aquele estudo. Eu dissequei um cadáver morto. Eu dissequei um morto ali e fiz a biópsia. Falei, nossa, o Salmo 23 é isso. Legal. Apresentei, ótimo, tirei 10. Só que eu voltei para a minha cama, tem alguém em cima? Será que o Deus desse salmo é verdadeiro? E minha cabeça fazendo um liquidificador de dúvidas. E aí então, no dia seguinte, eu fui para a biblioteca, me isolei de todo mundo. Eu sabia que tinha um quartinho ali que ninguém entrava, que tinha muita poeira. Eu fiquei ali, eu abri a Bíblia numa versão em português e comecei a ler o Salmo 23 de novo. E eu falei, se o Deus desse pastor aqui, se o Deus de Davi existe, fala comigo agora. E eu li a primeira frase, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu abaixei minha cabeça e comecei a chorar em cima da Bíblia, porque Deus se revelou para mim naquela tarde. O diabo tenta formatar a nossa identidade. E ele usa a universidade muitas vezes como uma ferramenta para isso. Inclusive teologia. Qualquer tipo de conhecimento. Não que o conhecimento em si é danoso, mas ele pode ser usado para isso. Muito bem, quais foram as 3 tentações que o diabo usou com Jesus? E aqui como que nós podemos aplicar isso na vida universitária, vida devocional? Primeira, foi a tentação do desejo. Jesus estava 40 dias no deserto com fome, e ele foi tentado os 40 dias, de acordo com o texto, não apenas um dia. Teve fome, qual foi a oferta do inimigo para Cristo? Transforma essas pedras em pães. Em outras palavras, você está com fome, não está? Estou. Você tem poder de fazer milagres, não tem? Tenho. Você tem desejo por comer? Tenho. Então por que você não obedece às suas vontades? Então a primeira tentação que Jesus sofreu é a tentação do desejo. Obedeça às suas vontades. Obedeça o desejo do seu coração. Já ouviu falar daquele desenho do Pica-Pau, que tinha um anjinho vermelhinho e um anjinho azulzinho? Isso é verdade, viu? Isso existe. E o que o diabo faz é exatamente isso. Ele vem no seu ouvido e te dá uma sugestão. Obedeça o seu coração. No ambiente universitário, é a tentação do bar. É a tentação do boteco. É a tentação de você descobrir o novo. Quer ver só? Tem uma amiga da minha esposa, que ela era BV, quem os fortes entenderão, com 18 anos, né? Filhinha da mamãe, uma família bem estruturada, foi para a universidade. Ela passou lá na FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Aquela menina que nunca tinha beijado na boca, teve a primeira relação sexual dela em instantes. Numa festa. Rápido, simples, porque todo mundo faz.
Agora você me pergunta, não, mas ela era uma menina boa que se perverteu. Não, ela era uma menina que tinha desejos que abafava os seus desejos. Quer ver só? Tem um vídeo no YouTube que eu postei há algum tempo atrás, que é Cristãos e Faculdade. E uma menina postou um comentário lá, que eu li há pouco tempo atrás. Ela disse assim, pastor, eu sempre fui de igreja, eu sempre fui crente, e eu entrei na faculdade e, de repente, eu comecei a ter desejo por ir nas festas, de transar com os caras, de beber e ficar bêbada pela primeira vez na minha vida. Isso é normal? O que está acontecendo comigo? Falei, você já tem todos esses desejos em larga escala no seu coração. O que está acontecendo é uma sugestão no seu ouvido, pela sua carne e pelo seu inimigo espiritual. Sugerir para você, obedeça os seus desejos, não obedeça à vontade daquele que te criou. É a tentação do desejo. É a tentação de você tentar ser feliz, não nas categorias espirituais, mas nas categorias puramente humanas. E como Jesus vence essa tentação? Qual é a frase que ele cita do Antigo Testamento? Deuteronômio 8. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual o significado dessa expressão, dessa frase? Muito simples. Jesus está dizendo para o diabo, não, eu não quero transformar pedras em pães para saciar os meus desejos, as minhas necessidades físicas. Sabe por quê? Porque há uma necessidade humana muito maior do que as necessidades físicas, que é a necessidade da alma. Arroz e feijão e bife, costela, saciam o corpo. A palavra de Deus sacia a alma. Se eu estiver com a alma saciada, eu terei todos os ingredientes e vitaminas para vencer as tentações do corpo. E aqui que entra a vida devocional. Por que é relevante ter vida devocional? Porque é com vida devocional que o seu coração fica vitaminado para você vencer as tentações do corpo. Quando eu entendi isso, eu consegui vencer a pornografia, que era um grande problema na minha adolescência. Esse texto diz que há uma dimensão no ser humano, que é a sua alma. O ser humano é um ser integral, porém dicotômico. Ele é integral, ele é uma pessoa, mas ele tem alma e corpo dentro de si. O seu corpo é a sua dimensão material, sua alma é a sua dimensão imaterial, que você não tem como enxergar. Jesus está dizendo que a sua alma tem um poder vital tão grande dentro do seu ser, que se ela estiver muito bem nutrida, você vence as tentações do seu corpo. Ou seja, você vence as tentações da sua matéria, da sua biologia, através da nutrição da sua própria alma. Há um arroz e feijão que alimenta mais do que o arroz e feijão que você come num prato, com talheres, que é aquele que você come quando abre a Escritura Sagrada, quando você se ajoelha ao pé da sua cama ou em qualquer lugar e tem uma conversa com o Eterno. Esse arroz e feijão nutre a sua alma e te capacita a vencer a tentação do bar, do boteco, dos desejos sexuais. Essa é a primeira coisa. Por que a vida espiritual, devocional para o jovem universitário é tão importante? Porque essa é a regra de ouro para vencer qualquer tipo de tentação na área dos desejos. Eu poderia dar tantos exemplos aqui. O mais comum é o cara que vai para a universidade, crente, encontra uma menina legal, ou encontra um menino, é uma jovem, e a menina não é crente, a menina não professa a mesma fé, não sustenta os mesmos valores, e então eles começam um cortejo, eles começam um relacionamento, então eles começam a namorar. E aí ele, obviamente, vem falar com o pastor. Fala, pastor, estou namorando uma menina lá, o que você acha? O que eu acho você já sabe. Você quer saber o que eu acho que você fez de errado ou de certo? Não, pastor, ela é uma menina legal, bonita, ela é crente, ela não é crente, mas ela tem uma boa família, tem planos futuros e tudo mais. E assim, ele vai construindo toda aquela Miss Universo. Só tem um problema, ela não tem Jesus. Eu falei, cara, por que você começou isso? Não, porque eu quero casar, porque eu quero ter relacionamento. E sabe o que acontece? Eu dou uma aconselhada no cara, falo, traz ela para a igreja.
Ela não quer vir para a igreja, ela não gosta desse negócio, não. Ela pensa em casamento? Pensa. Lá para os 32. Quantas ela tem? 19. Bom, minha opinião você já sabe. Aí o que acontece? Se ele ouve o meu conselho, ele termina o namoro, ou ela termina o namoro, e tudo bem. Se ela não ouve o conselho, o que acontece? Ele e ela transam, e depois vai me dar trabalho. E aí eu vou ter que disciplinar os dois. Eu vou ter que chorar, eu vou ter que dor de cabeça. Eu vou ter que ficar com estresse. E é isso que acontece. Vida devocional faz toda a diferença quando o jovem entra para a universidade. Tenta imaginar você orando, não como alguém está falando sozinho. Porque às vezes orar é falar sozinho, não é? Já leu o Salmo 42? Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É uma conversa com você mesmo. Orar é uma conversa com Deus enquanto você está falando sozinho. Tenta imaginar a seguinte ilustração. Uma vez perguntaram para um cara chamado A.W. Tozer, o que era mais importante, ler a Bíblia ou orar? Aí ele respondeu, o que é mais importante para um pássaro, a asa da direita ou a asa da esquerda? É óbvio, as duas. Pois bem, quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Se você ficar fazendo só uma coisa, você vai ser aquele cara chato, que só fala e o outro não fala. É tipo uns caras que eu visito na minha igreja. Uns senhores aí. Eu visitei esses dias um cara lá com a minha mãe. Meu Deus do céu. Eu cheguei 8 da noite, saí 11 da noite. Eu não falei uma palavra. Eu só falei boa noite na entrada e boa noite na saída. Deus abençoe. E fiz uma oração porque ele deixou. O cara não parava de falar. E às vezes muitas vezes o que eu percebo com algumas pessoas tendo espiritualidade. Ou é só oração, ou é só Bíblia. Ou o cara tem uma cabeça gigante, porque ele lê, conhece teologia, ou tem um coração minúsculo. Ou ele tem um coração gigante e uma cabeça oca. Não. Espiritualidade cristã é ter uma mente em chamas e um coração em chamas. Muito bem. Segunda tentação que Satanás oferece para Jesus. Vamos tentar aplicar isso no ambiente universitário. Onde que ele leva Jesus? Ele leva Jesus para uma montanha. E lá na montanha, ele liga o data show e começa a passar alguns slides. Ali, ó, Nabucodonosor, Babilônia, Império, riqueza. Roma, César, muito luxo, Pax Romana, cidades, Império Romano, todo o Mediterrâneo. Aí ele coloca lá, Mongólia, Gengis Khan, ele coloca China, ele começa a colocar todos os reinos da terra em tela, aos olhos de Cristo. E diz assim, se você quiser tudo isso que eu tenho para te oferecer, eu posso te dar. O que você tem que fazer é você se prostrar e me adorar. O que é essa tentação? É a tentação do reconhecimento, do poder, de tentar criar um reino paralelo ao reino de Deus. É tentar criar e tentar querer ser o seu próprio Deus. E como que isso se aplica na universidade? Eu acho que se aplica nas motivações de querer ter um diploma. Por que um jovem busca ter um diploma? Alguns, porque querem exercer uma profissão digna para abençoar a sociedade. Outros querem ter um diploma porque o diploma vai facilitar ter um bom emprego. E tendo um bom emprego vai facilitar ganhar muito dinheiro. E ganhar muito dinheiro vai facilitar ter uma vida de ostentação. Sabe o que é isso? É ir para o monte e querer ser um rei dos reinos da terra. Eu fico espantado quando eu vejo alguns cristãos juntos e eles estão discutindo sobre profissão. Sabe por quê? Porque eu vejo os reinos da terra tentando se sobrepor ao ideal do reino de Deus. Eles se juntam e falam assim, o que você quer fazer? Ah, eu quero fazer medicina. Aí você, eu quero fazer engenharia. Por quê? Porque o salário é alto. Qual a motivação de um cristão quando ele escolhe sua profissão? Primeiro, se ele entender o princípio essencial da vida, é para glorificar a Deus. Segundo, é porque no mundo há necessidades. E você foi chamado para ser a resposta às perguntas da sociedade. Terceiro, porque Deus te deu dons, talentos, habilidades. E se você não usá-las, você está indo contra a natureza que você foi criado. Então são essas três. É a glória de Deus, são as necessidades do mundo e os dons que Ele te deu. Mas muitas vezes nós queremos grana, nós queremos poder.
Ike Batista, em 2013, concedeu uma entrevista para a Fantástico. E naquela instância, ele era o homem mais rico do Brasil. Perguntaram para ele, por que você quer ser o homem mais rico do Brasil? Ele respondeu, porque eu quero ser respeitado. Eu quero passar nas ruas, as pessoas olhando para mim e falando, lá vai Ike Batista. É a tentação de ser um rei. A tentação de ser reconhecido. É a tentação que Satanás tentou oferecer para Jesus. E essa, muitas vezes, a tentação de um jovem quando vai para a universidade. É querer ter um diploma. É querer ter um nome. É querer ter um título. E ele não vai ser feliz se não tiver aquele título. Naquela universidade, naquela faculdade, com aquele doutor. Não, se eu não tiver um doutorado, eu não vou ser feliz. Se eu não tiver aquela pós naquela universidade, eu não vou ser feliz. Eu não vou ser quem eu realmente quero ser. Presta atenção. O que você tem que entender? Que a sua maior necessidade no mundo é ser um filho de Deus. E receber o like de Deus, o reconhecimento de Deus sobre você. As outras coisas que você pode alcançar nesse mundo são bônus. Eu vejo às vezes na minha igreja, meninas, lindas, não mais que a minha esposa, elas tiram uma foto no Instagram com uma jaqueta de couro, cobrindo tudo. Posta. 2 likes. Aí elas decidem, vou tentar tirar uma foto no outro ângulo. Ela abre a jaqueta. 5 likes. Então ela abre mais um pouco e abre o decote. 100 likes. Opa! Gostei. E ela entra num vício do reconhecimento. Ela entra no vício de tentar ganhar um mundo. Em outras palavras, ela começa o percurso de subir a montanha e tentar ser Deus, de querer ser adorada. E como nós gostamos de aplauso, como nós gostamos de ser paparicados, como nós gostamos de ser reconhecidos. Essa é a tentação de muitas pessoas que entram na faculdade, querer reconhecimento. Eu quero dizer para você, você não precisa disso. A única coisa que você precisa, o único reconhecimento que você precisa receber, você já recebeu. Que vem do Pai quando abriu os céus e disse para você, você é meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Quando você entra para a faculdade com essa perspectiva, de que você é um filho amado em quem Deus tem todo o prazer, se você fizer um mestrado, se você não fizer, você vai ser feliz. Se você fizer um doutorado, se você não fizer, você vai ser feliz. Se você tiver feito aquela faculdade ou outra, você vai ser um bom profissional e vai ser feliz, porque você não precisa de reconhecimento dos homens. Essa é a segunda tentação. Muitas e muitas pessoas andam buscando a aparência e esquecendo a essência. Eu lembro de um professor do seminário que contou uma experiência que ele teve quando estava andando pela Avenida Paulista. Ele compartilhava isso conosco nas aulas. Ele dizia que vinha uma mulher bonita, uma senhora, vamos dizer, né? Uma senhora com muita plástica no rosto, aquelas que se piscam o olho e levanta a perna. E ela estava andando com uma bolsa Louis Vuitton, ou Louis Vuitton para os brasileiros, dourada, rebolando e tudo mais, e de repente um corintiano, uma barreta, segurou a sua bolsa e ele disse, é a bolsa ou a vida? Ela disse, pode escolher, as duas estão vazias. Minha esposa tem várias professoras, tanto na pós, tanto na nutrição, tanto na gastronomia. Professores que fazem doutorado com 27 anos. E já são docentes. Uma vez ela estava voltando para São Paulo, e ela estava conversando com a orientadora dela, e ela, Gezê, sempre foi uma das melhores alunas da turma. E ela foi a melhor aluna da turma dela. Você não queria reconhecimento, né, amor? Eu te dei. Só não sobe na montanha. E sabendo da sua capacidade, ela teve uma boa orientadora. E um dia, ela estava com 21 anos, eu acho. Nós estávamos preparando para casar. Ela perguntou para uma das professoras dela, o que você acha de eu casar? Ela olhou para ela e falou, o quê? Você está louca? Casamento? Você vai queimar as oportunidades da sua vida. As oportunidades acadêmicas, de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, de ganhar dinheiro. Em outras palavras, o que minha esposa estava querendo ter? Um relacionamento sério comigo.
um casamento. Estava sendo obediente à palavra de Deus. Mas o que a professora estava oferecendo para ela? Uma montanha. Para ela ser reconhecida pelos homens. E essa muitas vezes é a tentação. Conversei com um jovem lá da nossa igreja, ele estava namorando com uma menina. Ele tinha uns 19 anos, eles tinham 18. E aí eles começaram a namorar, passou um ano, passou 2, passou 3. Nós estávamos sentados numa esfirraria após o culto, e eu perguntei para esse jovem, e aí, cara, vocês formam um casal bonito, menina legal, você é um cara legal, boa família, vocês vêm à igreja. E aí, quando você está pensando em casar? Aí ele olhou para mim, pegou o iPhone dele, abriu no aplicativo da calculadora. Ó, faculdade, pós, mestrado, doutorado, isso aqui, estabilidade financeira, 33. Aí ela olhou para mim, 33? Vamos continuar comendo? Comemos. Dia seguinte eu liguei para a menina, 33. É isso que você quer? Já faz 6 meses que eu estou duvidando disso. Faz 6 meses que eu estou falando, pensando que esse cara não quer nada comigo. Pois é, acho que você está certa. Ela terminou com o cara, deu 6 meses, 1 ano, começou a namorar com outro cara, deu 2 anos, casou com o cara. Está bem de vida. Sabe onde está esse cara? No lugar exatamente onde você acha que ele está. Fora da igreja, com um mestrado, sem Cristo no coração. Conquistando os reinos do mundo. É isso que você quer para a sua vida? É a tentação do reconhecimento, das aparências. É a tentação do poder, é a tentação do status quo. Vida devocional vence isso. Como que Jesus venceu essa segunda tentação? E aqui eu acho que é fantástico. O que ele disse para Satanás? Não, eu não quero. Por que eu não quero? Porque só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Em outras palavras, a adoração é o antídoto para curar um ego inflado. Quanto menos você adora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mais você é tentado à sedução de querer ser o que Deus não te chamou para ser. Mas quanto mais você está em adoração, em espírito e em verdade, adorando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mais nutrido você está para deixar o seu ego no lugar onde ele tem que estar. A adoração é um antídoto para deixar de ser Deus. Por quê? Quando você está adorando, você está dizendo, a Ele a glória, toda a Ele o poder, toda a Ele a honra, toda a Ele a riqueza, toda a Ele a sabedoria, toda a Ele a força. Onde está você? Quando você adora, Deus vira Deus e você se transforma em homem. Mas não é a realidade? É, mas quando você deixa de adorar, você vira Deus e Deus vira um objeto. A adoração nos coloca realmente no lugar onde nós devemos estar. E é isso que Jesus está dizendo para Satanás, é isso que eu estou tentando dizer para vocês. A universidade, a faculdade, a profissão, o trabalho, os negócios, eles tentam nos colocar numa montanha para sermos o que Deus não nos chamou para ser. Mas quando nós somos profissionais, somos universitários, somos homens de negócio, mulheres de trabalho, e estamos em conexão com a adoração, isso nos capacita a sermos profissionais, mas deixarmos de ser deuses. Porque a adoração tem nos ensinado e nos curado do nosso ego inflado, que tenta nos convencer de que nós temos que ser algo mais do que seres humanos. A adoração vence a tentação de querer ser o próprio Deus da sua vida. E a terceira tentação. Vendo que não tinha como, ele tentou a sua última cartada, que é a mais forte. Ele levou Jesus para Jerusalém, a capital religiosa do mundo. E em Jerusalém, ele levou no lugar mais religioso de Jerusalém, o templo. Olha só, em Jerusalém, no templo, no lugar mais alto do templo, ele cita Salmo 90. O cara sabe o que está fazendo. E sabe o que ele faz? No Salmo 90 diz que quando você estiver em alguma aflição, Deus vai ligar para os anjos, eles vão atender você e você vai ser livrado de todo o mal. Vamos fazer um teste? Testa. Pula. Pula, porque certamente Ele não pode ir contra a sua própria palavra. Ele vai te salvar. Que tipo de tentação é essa? É a tentação da religiosidade. É a tentação de manipular o sagrado. É a tentação de manipular Deus, de ver Deus como um objeto para você consumir as suas bênçãos.
É a tentação de ver a Bíblia como a justificativa para as suas próprias opiniões. De ver a religião como uma justificativa de procurar a sua própria alegria. A religião não traz alegria. O diabo está oferecendo para ele: leve Deus na brincadeira, mas seja um religioso. Teste Deus, teste a religião, para ver até onde ela te leva. E é isso que eu tenho visto muita gente fazendo, inclusive universitários. Eles buscam o sucesso, buscam a academia, buscam o reconhecimento, mas não deixam Deus, não deixam a igreja. Mas Deus parece ser apenas uma fatia do negócio. Deus parece ser um corpo de bombeiros, que quando o fogo aparece na sua casa, você liga para ele apagar. Mais ou menos é isso que Jesus está querendo dizer aqui. O que o diabo está querendo dizer aqui. Pula. Prova Deus. Coloca Deus na parede e coloca ele para trabalhar. É a visão de que Deus é um mordomo, um objeto que existe para te servir. E é muitas vezes assim que as pessoas veem Deus. Como um grande realizador dos nossos desejos. Como um gênio da lâmpada. É tão triste quando a gente vê crentes, irmãos, que olham Deus apenas como um meio para alcançar aquilo que eles mesmos querem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não existisse, Deus continuaria sendo feliz. Ele não precisa de você. Se você nunca tivesse existido, Ele continuaria exatamente como está. Alegre, feliz. Mas se você não soubesse que Deus existe e não vivesse a partir disso, você não seria nada. Deus não precisa de você. Nós precisamos dele. Me perguntaram uma vez, por que eu tenho que orar se Deus já sabe todas as minhas orações? Eu tenho que orar por causa de mim, não por causa dele. Eu sei que ele já sabe, mas o problema é, a oração beneficia a mim, não a Deus. Deus é abençoado quando você ora? Não, você é abençoado quando você ora. Então eu oro por minha causa. Porque eu preciso, não é porque ele precisa. Nós precisamos dele. E eu queria dizer para você, jovem universitário, jovem que está no ambiente da faculdade, você não precisa de Deus no fim de semana. Você precisa de Deus todos os dias da sua vida. Como é que Jesus vence a terceira tentação? Que é a tentação da religião. A tentação de ver Deus como um evento de fim de semana. Não tentarás o Senhor teu Deus. Em outras palavras, leve Deus a sério. Sempre. Não teste Deus. Não tente usar Deus como uma ferramenta para você conseguir o que você quer. Não tente manipular o sagrado. Viva, sirva o sagrado. E aí, a gente pode dar alguns exemplos disso. Vamos supor que o Pedro tem 2 filhos. Eu sei que tem um. Vamos supor que tenha 2. O primeiro chega para ele e diz assim: papai, me dá um abraço. Papai, joga videogame comigo. Papai, joga bola comigo. Papai, vamos sair comigo para tomar um sorvete? Papai, me dá um beijo. Papai, posso dormir na sua barriga? Primeiro filho. O segundo, sim, papai, me dá um videogame novo. Papai, me dá um Lego. Papai, me dá um celular mais novo. Papai, me dá um tênis da Nike. Papai, me dá um boné da Adidas. São 2 filhos. Ele ama os 2. Mas qual filho é realmente filho? E qual o filho que vê o pai apenas como instrumento para a sua própria satisfação? Agora, vamos tirar o Pedro da cena e vamos colocar Deus. Como Deus se sente vendo você como um filho? Como um menino que só quer coisas que ele pode oferecer? Ou como um menino que quer ter ele como a maior coisa que ele pode oferecer? Quando nós vemos Deus como objeto para conseguirmos alguma coisa, nós estamos tentando Deus. Nós estamos subindo no templo em Jerusalém, citando os salmos, para tentar colocar Deus para trabalhar a nosso favor. Jesus está invertendo a coisa. Não, eu existo para trabalhar para Ele. Eu existo para estar em comunhão com Ele. Deus não se brinca, com Deus não se testa, com Deus a gente ama, com Deus a gente serve.
Você está aqui nessa manhã, participando dessa conferência. Certamente Deus já falou muita coisa boa ao seu coração. Eu queria que você saísse dessa manhã aqui com uma reflexão. Quem é Deus para mim? O meio para alcançar o que eu quero, os meus sonhos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não tem compromisso com os seus sonhos. Ele tem compromisso com o seu reino. E se os seus sonhos fazem parte do reino, muito bem. Se não façam, eu queria dar um convite para vocês. Desistam dos seus sonhos. Se o teu sonho é ser um cara rico, que mora num lugar bonito, e viver à base do seu luxo, desista dos seus sonhos e comece a pensar no reino. Não vale a pena sonhar se o reino de Deus não são os nossos sonhos. Se a tua universidade, o curso que você está fazendo, é apenas uma ferramenta para te levar para uma montanha e ser visto pelos homens, sai desse curso. Sai dessa faculdade. E vai fazer o que Deus está te chamando para fazer. Se essa faculdade que você está fazendo, se a sua experiência acadêmica tem feito você se desviar do propósito real, que é se satisfazer em Deus, se você perdeu sua vida devocional no ambiente universitário, você não consegue mais alimentar sua alma, você só quer alimentar os anseios do seu próprio corpo, eu queria fazer um convite para você. Mate o seu corpo e comece a cuidar da sua alma. Coloque um lugar na sua agenda para você se alimentar pelo menos 3 vezes ao dia do Espírito Santo. A gente come, eu como 5, né? Mas geralmente a gente come 3 vezes por dia. E às vezes é insuficiente. Mas a gente não come às vezes nenhuma vez por dia para alimentar a nossa alma. Como que você quer se sustentar e estar pronto para vencer as dificuldades da vida? Não vai. Então eu queria dizer para vocês, então, para finalizar. Mais vida devocional na universidade. Só é possível quando a gente entende que vamos ser tentados, vamos ser desafiados, vamos ser burilados, vamos ser peneirados. Você vai ser peneirado. Eu fui peneirado. Sabe qual é a minha maior dificuldade no ministério pastoral? Eu vou falar para vocês. Minha maior dificuldade em ser pastor é sentar, abrir a Bíblia e me alimentar dela. Minha maior dificuldade não é aconselhar pessoas que têm problemas. Semana passada tinha um caso de pedofilia que eu tive que aconselhar. Semana passada teve um cara que era foragido da justiça fazia 5 anos, clandestino. Queria que eu aconselhasse. Para mim isso não é problema. O problema é dele. Sabe qual é a minha dificuldade? É sentar na minha sala e ler a Bíblia não como um cadáver que eu tenho que dissecar, mas como a palavra do Deus vivo que eu tenho que ouvir e me alimentar. Eu me transformei, gente, num profissional em fazer sermões. Mas eu sou leigo na arte de comer uma boa refeição. É isso que eu tenho pedido para Jesus. Jesus me quebra, me ensina a me alimentar antes de querer dar para os outros. Você não pode dar para os outros aquilo que você não come, aquilo que você não bebe. Você não pode dar aquilo que você não tem. E eu espero que vocês meditem nisso que eu falei. Vida devocional é irrelevante? Não. Ela é a vitamina para você vencer qualquer desafio do seu corpo, do seu físico, dos seus desejos. Ela é a vitamina para esmagar o seu ego inflado. E ela é a vitamina que te ensina a enxergar Deus do jeito certo. Não como um mordomo, mas como um soberano a quem eu tenho que servir. Se você puder fechar os seus olhos. Queria orar com você, desafiar você a sair daqui com uma decisão, com uma atitude. Pai, obrigado por essa oportunidade que nós temos de estar juntos, compartilhar da palavra de Deus, compartilhar o Evangelho, ler a Tua palavra que é maravilhosa, que nos alimenta. E eu queria interceder aqui pelos meus amigos. Certamente alguns deles já saíram da faculdade, são líderes das suas comunidades, trabalham com jovens que lidam com diversos problemas. Ó Deus, nos ajuda a entender que sim, a universidade é um grande desafio para a nossa vida, mas a universidade não é nada comparado ao que o Senhor tem preparado para o nosso coração.
antes de querermos fazer alguma coisa para o Senhor, nos ensina a ser filhos. O Senhor não quer que subamos em montanhas e apareçamos. O Senhor não quer nada além da posição que nós já temos. Nós somos teus filhos, servindo o Senhor no teu reino. Jesus nos ajuda a entender que o lugar mais alto que podemos chegar não é num congresso, em universidades, não é no Guinness. O lugar mais alto que o nosso nome pode chegar não é no prêmio Nobel. O lugar mais alto que o nosso nome pode chegar é no livro da vida. Jesus nos ajuda a entender que o título maior que a gente pode receber não é de doutor, não é de mestre, não é de bacharel, não é de pós-doc. O maior título que a gente pode receber é de filho. E o maior lugar que a gente pode chegar não é num pódio, é aos seus pés. E o lugar que o homem mais crente da terra chegou foi aos teus pés, foi João Batista. É aquele mesmo que disse: importa que ele cresça, eu diminua. Eu quero ser grande, Jesus, eu quero influenciar essa geração. Me ensina a ser pequeno, me ensina a ser o servo, me ensina aquele que está aos seus pés, que não é digno de desamarrar suas sandálias. Jesus, eu quero que o Senhor use o meu conhecimento, as minhas habilidades, os meus dons. Me ajuda, em primeiro lugar, a estar com a alma nutrida, a estar com essa montanha bem longe dos meus sonhos. Me ajuda a ver o teu reino como alvo dos meus sonhos, os teus projetos, a humanidade caída, o ser humano em suas necessidades, o mundo, o pobre, o necessitado, o carente. Me ajuda, Deus, a sonhar com os teus projetos. Me ajuda a sonhar com a redenção da humanidade. É isso que eu quero, usando tudo que eu sei fazer. Me ajuda a estar conectado com o teu plano na história. E ajuda, Deus, cada um que está aqui, com os seus dons, talentos, capacidades, pensamentos, ideias, para que eles cheguem aonde o Senhor quer que eles cheguem. Livra-nos da vaidade. Livra-nos das aparências, livra-nos de vermos a religião, a fé cristã devocional como um hábito de fim de semana, que a gente possa entender que estar ao teu lado é uma vida de paternidade, é uma vida de fraternidade, é uma vida de família, é todo dia, é comer à mesa, é a ceia, é o pão e o vinho, é o batismo. Jesus nos ensina a experimentar a dinâmica da espiritualidade de forma mais honesta, verdadeira. E nos ajuda a entender os benefícios que ela traz para todas as esferas da nossa vida. Abençoa esse congresso. Abençoa, Deus, todo mundo que preparou tudo que foi feito aqui. Meu desejo, Deus, é que através desse tempo que passamos aqui, possamos entender muito mais que a vida é mais que a universidade. Possamos entender que a tua vontade é mais do que nós mesmos. A tua vontade é mais do que tudo. O teu plano é maior do que os nossos planos. Os teus sonhos são maiores do que os nossos sonhos. O que o Senhor espera de nós é muito maior do que eu espero de mim mesmo. Nos ajuda a ficarmos conectados contigo. E assim vencermos qualquer tentação de fragmentar nossa identidade e tentar anular quem realmente somos. Filhos que o Senhor tem todo o prazer. Ajuda-nos, ó Deus, nos capacita e abençoa esse tempo aqui. Abençoa os irmãos que vão falar depois de mim, que o Senhor use eles com o Espírito Santo, cheio de poder, de graça, e ministrem sobre a vida de todos. Em nome de Jesus. Amém.